Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa noite. Iniciamos a nossa celebração. Vamos rezar por nosso irmão Júlio Marques Lins. Portanto, saudamos a sua família que está aqui e os seus amigos. E também enviamos uma saudação para quem nos acompanha em casa, sobretudo os doentes, neste tempo de pandemia e dificuldade, e sobretudo, e apesar de tudo, tentarmos lutar contra o flagelo da solidão e do desespero de estarmos sós, que é um drama que muita gente está a sentir e que psicologicamente não é igual para todos, mas uns sentem mais, outros sentem menos, mas temos que fugir disso, e por isso enviamos uma saudação e um abraço a todos aqueles que nos acompanham em casa. Celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada pelo amor, pela dedicação, pelo sacrifício e, sobretudo, pelo testemunho de fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Como em toda a imigração, nós temos motivos para cantar glória pela ação da primeira geração. E é isso que nós louvamos a Deus e a estes irmãos que vão partindo, que foram sempre homens de igreja, gente de igreja, e que, em situação de pandemia, até o funeral não é aquilo que certamente mereciam nem desejavam. Rezamos por todos e neste dia que celebramos a missa de sétimo dia, lembramos a todos. E neste sentido, tomemos consciência que somos pecadores e precisamos de perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que deste ao mártir de São Tomás Becket a grandeza da alma que o levou a dar a vida pela justiça, concedei-nos, por sua intercessão, a graça de saber perder a vida por Cristo neste mundo, para podermos encontrá-la para sempre no céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira Epístola de São João. Caríssimos, nós sabemos que conhecemos Jesus Cristo. Se guardarmos os seus mandamentos, aquele que diz conhecê-lo, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém guarda a sua palavra, nesse o amor de Deus é perfeito. Nisto reconhecemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele deve também proceder como ele procedeu. Caríssimos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que recebestes desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. No entanto, é um mandamento novo que vos escrevo, o que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas estão a passarem
e já brilha a luz verdadeira. Quem diz que está na luz e odeia o seu irmão, ainda se encontra nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e não há nele ocasião de pecado. Mas quem odeia o seu irmão encontra-se nas trevas, caminha nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Palavras do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Ao chegarem os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo filho primogênito varão será consagrado ao Senhor, e para oferecerem um sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhas, como se diz na lei do Senhor. Vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. O Espírito Santo revelara-lhe que não morreria antes de ver o Messias do Senhor. E veio ao templo movido pelo Espírito. Quando os pais de Jesus trouxeram o menino para cumprirem as prescrições da lei no que lhes dizia respeito, Simeão recebeu em seus braços e bendisse a Deus, exclamando: Agora, Senhor, segundo a vossa palavra, deixareis ir em paz o vosso servo, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que puseste ao alcance de todos os povos, luz para se revelar às nações e glória de Israel, vosso povo. O pai e a mãe do menino Jesus estavam admirados com o que dele se dizia. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Este menino foi estabelecido para que muitos caiam ou se levantem em Israel, e para ser sinal de contradição, e uma espada trespassará a tua alma. Assim se revelarão os pensamentos de todos os corações,
Palavra da salvação. Vamos sentar um bocadinho. Nós encontramos-nos aqui nesta igreja para celebrar a missa de sétimo dia, segundo a nossa cultura, segundo a nossa tradição. Como sabemos, só os latinos, os a sul da Europa, têm esta tradição de celebrar a missa de sétimo dia, seguindo a tradição judaica. Um dos números são símbolos, e o número 3, o número 5, o número 7, o 50 são números relacionados na mentalidade hebraica com Deus. O 2, o 4, o 6, o 8 são relacionados com as coisas do mundo, com o homem, com o mal, etc. E, portanto, nós, seguindo a cultura judaica, que não é bem a nossa cultura, mas que nós adotamos, ao dizermos que estamos a celebrar a missa de sétimo dia, dizemos que confiamos o nosso irmão à grandeza e à magnitude de Deus. E, portanto, confiamos o nosso irmão Júlio Marques Lins à misericórdia de Deus ao celebrar este sétimo dia. Nós hoje celebramos na igreja um santo inglês, um santo de Inglaterra. E às vezes nós interrogamos-nos, com tantas coisas que têm acontecido ao longo da história em Inglaterra, porque é que é um povo tão, e mesmo os católicos, tão fervorosos, tão firmes na sua fé e até com uma fé muito esclarecida. E muitas correntes têm acontecido em Inglaterra e há gente que se mantém tremendamente fiel. Hoje é na igreja celebrada São Tomás Becket, é um nome, não sei bem se pronuncia assim, mas espero que sim. É mais ou menos do início da nossa nacionalidade em Portugal. Quando Portugal se estava a formar, portanto nós sabemos que no ano 1109 o rei de Castela entrega as terras do norte de Portugal ao Dom Afonso Henriques e Portugal foi declarado país em 1179. Este santo, João Becket, em 1155, quando nós andávamos ali em Portugal, no reinado do Henrique II, que tinha a Inglaterra e parte de França, e ele nasceu na parte francesa e foi levado por Henrique II para a Inglaterra para ser uma pessoa importante, o primeiro-ministro no nosso tempo na corte. Mas a determinada altura converteu-se, tornou-se cristão e veio a ser ordenado sacerdote e bispo. E foi um dos grandes bispos de Cantuária. Mas, a determinada altura, o rei contava com os seus trabalhos e ele disse: basta-me ser bispo, arcebispo de Cantuária. O rei ficou muito ofendido, perseguiu, ele teve que fugir para a França, voltou mais tarde, com interferência de vários reis e do Papa, voltou, mas manteve-se fiéis aos seus princípios, não olhou àquilo que o rei queria e foi morto, foi martirizado neste dia 29 de dezembro. Nós olhamos para a Inglaterra e isto já em 1155. Depois, mais tarde, com Henrique VIII, entretanto, este era o Henrique II, depois houve o Henrique VIII, que se separa da Igreja Católica por causa do seu casamento e também perseguiu muita gente. Um dos santos perseguido por Henrique VIII foi São Tomás More, que nós aqui em Kingston temos uma escola de São Tomás More. Em Inglaterra, ao longo da história, têm surgido movimentos, por exemplo, o anglicanismo, primeiro, o luteranismo na Alemanha. A data da fundação do
das igrejas evangélicas com o luteranismo é 1517. Depois nasce a maçonaria em Inglaterra, à volta da Catedral de São Paulo, em 1717. A data é 1717. 1517, 1717, a maçonaria, que vai para a França, e aí é que adquire o nome maçom. Maçom é pedreiro em França, e aí é que ficou com o nome. Eles até acreditam Deus como um arquiteto, aceitam todas as religiões, assim, só não aceitam, os maçons só não aceitam mulheres e ateus, quem se professa ateu, sabemos porquê. E depois nasce Karl Marx, que era uma corrente de economia, em 1818, que vai depois gerar um movimento político que nós conhecemos, chamado comunismo, que surgiu em 1917, depois das operações em Fátima. 1517, 1717, 1917, 200 anos. Mas nós olhamos para a Inglaterra e sobretudo pelos movimentos de muitos cristãos que se mantêm mantidos fiéis à Cátedra de Pedro e à Igreja de Pedro. Isso é que é importante sublinhar. E hoje, o santo de hoje, com Tomás Moro, de mais tarde, e etc., indicam-nos isto. Indicam-nos uma grande força de espírito destes homens que souberam manter fiéis à verdade. Nós, na imigração, contactamos com muita gente e às vezes esquecemos de nos perguntar nós mesmos de onde é que as coisas vêm, como é que as coisas foram geradas. E esquecemos. Pronto. Mas hoje, nós, na quadra de Natal, temos que meditar sobre o Evangelho. Hoje, no Evangelho de hoje, Jesus é apresentado no templo. E no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículo 22 a 35. É uma cena evangélica que define a missão futura de Cristo. A cena da apresentação do menino Jesus no templo e o rito da purificação da mãe, que era algo que acontecia na tradição judaica desde Moisés, evidenciam a identidade do Salvador. Revestem-se de um conjunto de elementos proféticos pelos quais a existência de Jesus se pautará. Ele foi apresentado em primeiro lugar como pobre. Já o seu nascimento tinha sido pobre. Ontem, no Evangelho de ontem, nós, na fuga para o Egito, São José aceitou a revelação de Deus através do sonho. Hoje, também, um velho Simeão vai ao templo através de um sonho. E vai dizer a Maria as verdades sobre Jesus. E estes dois sonhos, o sonho de São José e o sonho do velho Jeremias, do velho Simeão, indicam-nos, sobretudo, que nós vivemos num tempo muito materialista. Olhamos para as coisas materiais, talvez para o volume da carteira, para as coisas do mundo, para o gozo, para isto e para aquilo, e não estamos abertos aos sinais de Deus. E nós temos também no nosso mundo muita gente que anda à procura de um Deus, e Deus revela-se das formas mais simples. E foi da forma mais simples que se revelou a São José e ao velho Simeão. Só que a diferença não está em Deus, na revelação de Deus. A diferença está em nós. Isto eram dois homens abertos ao Espírito de Deus. E nós muitas vezes somos pessoas marcadas, não temos tempo, dizemos nós,
sei lá, tantas desculpas que damos, e o convite do Evangelho de hoje, com este velho Simeão e a idosa Ana, é para nós estarmos atentos às coisas de Deus. E no tempo em que vivemos, nós não estamos atentos às coisas de Deus. Nem temos disponibilidade, nem treino. Rezamos pouco, ou rezamos nada. Meditamos menos. Não paramos. Corremos para a direita e para a esquerda. E estes homens, São José e Simeão, que estiveram atentos aos sonhos, olhai nós dizermos a alguém hoje que tivemos um sonho disto e daquilo. As pessoas riem-se de nós. Fazem 1001 interpretação, e algumas até com uma capa de ciência. Quando nós, pelos testemunhos dos santos, dos padres da Igreja, dos apóstolos e de São José, do grande São José, o sonho, Deus tem tanta maneira de nos falar. Tanta maneira. É preciso estarmos atentos. E é esta a lição que nós recebemos deste velho Simeão. Estarmos atentos. Abrir o nosso coração. Mas também treinarmos-nos, porque precisamos nos treinar. Então, mais uma palavra a respeito da nossa vida, do sentido da nossa vida. Há dias, um irmão de Toronto, que todos os anos, toda a vida trabalhou em igrejas, em várias em Toronto, caiu na estrada, foi para o hospital, apanhou o vírus, partiu. Nem pôde ir à igreja, na pandemia. Agora parece também que o Sr. Júlio, também um homem sempre de igreja, também não pôde ir à igreja. E eu penso que isso são sinais que nós não entendemos. Nós não percebemos o que é que estamos a viver. Nós não percebemos, não há nenhum fenómeno histórico que se entenda no tempo em que corre. Só que temos de estar abertos para o futuro sabermos que fizemos bem, fizemos mal, podíamos ter feito de outra maneira, podia ser de outra maneira, porque não há nenhum fenómeno na história que se entenda num momento concreto em que acontece. E nós, como cristãos e sobretudo como filhos, que devemos tanto a esta geração que está a morrer, temos que nos interrogar e pensar: será que nós estamos a fazer o melhor? Será que a nossa sociedade está a fazer aquilo que é certo? Não poderíamos fazer de outra maneira? E esta interrogação é uma interrogação que os cristãos têm que fazer. Mas rezamos a Deus, confiamos a todos ao Senhor, mas os últimos tempos, sobretudo o último ano, tem sido muito sofrimento e de muita dor para muitos irmãos e para muitas famílias. E colocamos a todos junto ao altar do Senhor. Não sabemos, não temos solução, não sabemos para onde vamos, nem sequer sabemos para onde é que estamos. Sabemos que este ano tivemos talvez o Natal mais à maneira de presépio. O Natal mais simples e mais humilde. Isso sabemos. Talvez das nossas vidas tenha sido o Natal não ao nosso gosto, não por nossa escolha, não porque nós quiséssemos, talvez, mas seja o Natal da nossa vida mais parecido com o Natal do presépio. O que é que o Senhor nos quer dizer? Abramos o nosso coração e escutemos a sua voz. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos colocar diante de Deus as nossas preces. Por todos aqueles que conhecem o Senhor, para que guardem cada um dos mandamentos
e lutem contra tudo que é mentira. Oremos. Pelos que aderem a qualquer grupo religioso, para que busquem com ardor a luz do Senhor de Deus e não deixem que as trevas os surpreendam. Oremos ao Senhor. Pelos que aderem, pelas crianças que nasceram ao longo deste ano, para que venham a receber os seus pais o carinho necessário para crescerem. Oremos ao Senhor. Pelas mães a quem a dor trepassa a alma, para que Maria, mulher forte e cheia de paz, os ajude em suas dificuldades. Oremos. Por todos aqueles que se reúnem nesta igreja, para que a palavra proclamada no Natal os leve a cantar um cântico novo. Oremos ao Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai, Senhor, a oblação que trazemos ao vosso altar, nesta admirável permuta de dons, de modo que, oferecendo-vos o que nos destes, mereçamos receber-vos a vós mesmo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Neste mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, aprendamos a amar o que é invisível. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, Mike Mahal, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos do vosso servo, Júlio Marques Lins, a quem chamaste para vós, configurado com Cristo na morte, com Cristo tão parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, da honra, toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Enquanto damos graças a Deus, eu gostava de continuar a convidar-vos para, na passagem de ano, termos a adoração do Santíssimo Sacramento. Este ano é um ano muito especial e durante toda a noite nós vamos ter o Santíssimo exposto aqui e convidamos as pessoas em casa através de YouTube. Já temos, de madrugada, já temos uma ou duas pessoas em todas as horas que sabemos que estão em casa a acompanhar o Santíssimo Sacramento. Até à meia-noite vamos fazendo a partir das 6 horas e à meia-noite teremos uma oração todos na passagem de ano, porque este ano é um ano muito especial. Mas convidamos a todos, através da internet, estarmos em casa e acompanhar o Senhor exposto em oração, uma hora, fazer esse sacrifício em cada um nas suas casas, já que não podemos muito deslocar-nos, portanto ninguém virá à igreja, mas fazemos através da internet. Agradecemos a todos aqueles que desejarem, e sobretudo alguma hora especial, mas que o façam, e quando estiverem a fazer a vossa hora, escrevam qualquer coisa, que é para quem está saber de onde, como. Este apelo é feito a todos, aqueles que nos estão a acompanhar em vários sítios, em Toronto, Cambridge, Montreal, um pouco por onde estivermos. Somos todos convidados a viver esta passagem de ano civil, porque o nosso ano litúrgico já começou no primeiro domingo de Advento, mas no ano civil, que é uma data que todos nós festejamos e recordamos com saudades todas as datas, a fazê-lo na companhia do Senhor, o Senhor do Rei do Universo, de uma forma diferente, uma forma especial, uma forma muito, muito, muito diferente daquela que vivemos, talvez até os outros anos da nossa vida. Então, vamos terminar e vamos com a paz do Senhor, e que o nosso irmão Júlio tenha a recompensa eterna do Pai. Oremos. Senhor nosso Deus, que deste ao mártir São Tomás Becket a grandeza da alma, que o levou a dar a vida pela justiça, concedei-nos por sua intercessão a graça de saber perder a vida por Cristo neste mundo, para podermos encontrá-la para sempre no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Todos boa noite e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.